meu nome é Alisson, né? Alisson Darlan. Eu sou nascido aqui em Rondônia, nascido aqui em Presidente Médici. Sou prata da casa, né? Nasci nessa região. Fui, inclusive, quem fez meu parto foi o Dr. Deusdete, que faz parte da cooperativa, né? E então, assim, cresci aqui em Rondônia, tive a oportunidade de ver toda essa mudança do estado nos últimos anos aí. Fiz medicina na Universidade Estadual do Amazonas, né, em Manaus. O senhor nasceu em que ano? Nasci em 83. 83, 42 agora, 42 anos. Parabéns. Valeu. E justamente, o senhor se antecipou, né, até de da pergunta que eu ia fazer, né? Como é que a medicina entrou na sua vida? Como é que foi isso? Se tem algum médico na família? Como é que foi isso? Não tenho. Na verdade, eu sou o primeiro médico da minha família, né? Tanto de parte de mãe quanto de parte de pai. E isso começou bem cedo, assim. Na verdade, por volta da quinta, sétima, oitava série, comecei a estabelecer a ideia de que queria ser médico. Inclusive, era meio motivo de chacota naquela época por exteriorizar essa situação. E com o passar dos anos, essa meta foi se estabelecendo e ficando cada vez mais sólida, né? Naquela época, passar em medicina era um grande desafio, porque tinham pouquíssimas universidades no Brasil. Então, para fazer a universidade privada, tinha que ter muita condição financeira, o que não existia na época por parte da minha família. Então, assim, a gente tinha que fazer universidade pública, não tinha outra forma. Então, foi uma briga bem grande ali, onde eu acabei tendo que sair muito cedo de casa para poder fazer isso acontecer, né? Eu saí de casa com 13 anos daqui de Rondônia, porque para poder ter uma possibilidade de um ensino melhor, e fui morar na Bahia. Aí morei 3 anos no colégio interno, e aí depois comecei a rotina de vestibular e cursinho e outras coisas, para só 3 anos e meio depois passar na faculdade no ano 2000, né? Que foi a faculdade de Manaus. Então eu fiz 23 vestibulares, você vê que eu fui bem persistente, né? Para conseguir, na verdade, fazer nas universidades públicas, que é onde eu poderia realmente só prestar ali, né? Naquela época. E foi muito bom, assim, até hoje, né? Trabalho bastante, mais do que a gente... O senhor se formou que ano? Eu me formei em dezembro de 2009. 17 de dezembro, na verdade. 2009. Aí eu terminei medicina. E aí depois fui fazer cirurgia geral, né? Fiz cirurgia geral 2 anos e terminei no final de 2011 para 12, né? Final de 2011, cirurgia geral. Bem, certamente, nascido em Rondônia, a sua primeira opção era voltar para o estado, trabalhar aqui, ou teve outras possibilidades, outros caminhos? Não, eu tive outros caminhos, né? Inicialmente, não estava no projeto voltar para Rondônia, né? Eu tive boas propostas na época da faculdade de ficar em Manaus. Inclusive, eu tinha passado alguns concursos lá na época. E aí, quem me fez o convite para vir para cá foi o Dr. Edson Leotti, na época, para trabalhar na gastroimagem. E acabou que as coisas se desenrolaram, porque tendo minha família aqui, e aí eu abri mão dos concursos que tinha lá e vim para Rondônia e estabeleci por aqui. E essa decisão, voltar para Rondônia, foi quando? Foi, na verdade, do primeiro para o segundo ano da residência. Foi em 2010, mais ou menos. 2010, quando o Edson me fez o convite, em que eu já queria fazer cirurgia, e nessa época foi quando a gente definiu não, eu vou voltar para Rondônia. E aí acabou que no ano subsequente aí vim embora já com as ideias bem organizadas para começar aqui. E aí estou até hoje, né? Só a gente sai para adquirir conhecimento e volta para trazer uma melhoria para Rondônia. E o senhor trabalha aqui na gastroclínica, né? Era gastroclínica mesmo já nessa época? Antigamente era gastroclínica. A gente foi quando eu vim, já entrei
comecei a trabalhar na gastroclínica e depois virou gastroimagem, né? Estamos até hoje lá e no consultório lá ainda. O senhor trabalhou em outro lugar, serviço público? Trabalhei, eu era concursado em Ouro Preto, no Hospital Municipal, aí trabalhei no Hospital Municipal em Ji-Paraná, trabalhei no Hospital Regional em Cacoal, né? No Hospital o Regional, e era concursado em Cacoal e Ouro Preto, e acabou que fui exonerado, pedi exoneração, né, saí do serviço público para poder só ficar na vida privada, né, do serviço particular e privada, né, dos planos de saúde. E estou até hoje, não me arrependo. É interessante, né? Porque normalmente traz essa proximidade médica, né? Conhecendo o outro, passando informações, né? Mas o senhor já conhece. Perdão, estou ouvindo de uma. Tá de boa. Mas o senhor também tinha algum conhecimento sobre o cooperativismo médico? Já na faculdade, nesse processo todo? De aprendizado? Não. Na verdade, eu vim aprender de verdade sobre cooperativa aqui, né? Em Manaus existia na época as cooperativas de trabalho médico, mas era muito diferente, a gente não tinha essa perspectiva, né? E medicina não te traz essa perspectiva de trabalho em grupo, de trabalho de forma mais organizada do ponto de vista empresarial, não tem. E a cooperativa traz isso, para que todos nós juntos consigamos remunerações melhores, trabalho melhor, com melhor qualidade, com menor custo. E isso a gente foi aprendendo aqui dentro da cooperativa, né? Mas, então, começou definitivamente em 2010, e quando veio o convite para se tornar cooperado da Unimed? 2013, no final de 2013, foi quando veio o convite para fazer parte da cooperativa, né? O senhor se lembra de quem fez esse convite? Tem alguém específico ou foram vários colegas? Não, quem me ajudou bastante nessa condição aqui foi o Dr. Edson Leotti, né, que eu já estava dentro da clínica na época, e ele me ajudou muito nessa condição, e assim como outros cooperados, o auxílio que fazia parte daqui na época da parte administrativa já também, e outros colegas que me orientaram no sentido de tentar entrar na cooperativa, né? E aí comecei como um cooperado, como todos, né? E foi muito bom, o vínculo vem crescendo e até hoje a gente está envolvido com a cooperativa, né? E sempre às vezes com essa inquietude que eu tenho de nunca ficar parado. Mas esse senhor falou de envolvimento, né, de cooperado. E que cargos o senhor ocupou nesse período? Começou como e que cargo o senhor foi ocupando nesse período? Eu comecei da parte administrativa, eu comecei como conselheiro fiscal, né? Tive nesse mesmo intervalo, tive a cooperativa na época, que era a cooperativa de serviços médicos, que era a Copimed, né? E aí na mesma época, ali, pouco tempo depois, eu entrei dentro da Unimed. Aí comecei na Unimed como conselheiro fiscal, tive 2 mandatos, um como titular, outro como suplente. E dentro da outra cooperativa, aí eu tinha como conselheiro fiscal, depois fui para o conselho administrativo da Copimed. E aí passaram-se alguns anos para então eu fui convidado para participar na última gestão para o conselho administrativo aqui, né? E ao longo dos anos vim fazendo os outros cursos, né, de gestão empresarial, eu fiz o MBA de gestão empresarial, fiz alguns cursos de economia, de finanças. Isso pela Unimed? Não, de forma individual, né? Mas a Unimed me proporcionou aqui alguns refinamentos nesse sentido, né, cooperativista. Por que a Unimed faz isso? Tem alguma razão? Na verdade, até para a própria sustentabilidade da empresa, né? É importante que a gente
O médico, hoje em dia, não dá para entender somente medicina. Ele não tem... O médico que só trabalha com a parte médica, hoje, ele não tem sobrevivido no mercado. Ele precisa, na verdade, da questão empresarial, ele precisa entender do negócio dele. E aí a Unimed faz isso com alguns cursos de orientação de treinamento financeiro, de gestão de capital médico, gestão de clientes, são coisas que a gente vem aprendendo ao longo do tempo, né? E é isso que torna a empresa tão grande, tão robusta, e é o que sustenta a gente no mercado, né? Que é o que começa a estabelecer, porque se você trabalhar só com medicina nos dias de hoje, a chance de você conseguir ter espaço no mercado é muito pequena, porque você precisa da parte empresarial, precisa da questão econômica, da questão de relacionamento, que são coisas que a cooperativa tem isso muito forte. E eu acho que isso é que vai moldando o profissional, né, ao longo do tempo. Eu vou lhe confessar que até eu entrar quando a gente está no Conselho Fiscal, você tem uma ideia de como a Unimed é grande, a Unimed de Paraná, né? A Unimed, na verdade, Centro Rondônia agora. Porque eu entrei era de Paraná ainda, tá? Mas, assim, quando você começa a entrar na parte administrativa, propriamente dita, né? Parte de administração, você vê que é um negócio muito maior. Vou dar um exemplo que eu fiquei, assim, bem impressionado, mas sentindo o peso da responsabilidade também do meu cargo, foi na festa dos colaboradores do ano passado, né? Que foi lá no Clube Brasil, lá que a gente acabou cedendo para a festa lá. E quando você vê ali 500, 600 pessoas ali reunidas, todos eles fazendo parte da estrutura de colaboradores da Unimed, você vê que, na verdade, envolve 200, 300 famílias dentro desse processo. Então a gente começa a entender o quanto isso aqui é grande. E isso não tem relação somente do médico, né? Tem relação social, relação com o paciente, relação com o colaborador, relação dos próprios médicos com outros médicos com a parte administrativa. É até difícil você pensar hoje se você imaginar a saúde do estado de Rondônia. Hoje, se é a Unimed Centro Rondônia, como é que você vai imaginar isso, o serviço privado sem a Unimed Centro Rondônia? Não tem como. Como é que você desvincula dentro do estado de Rondônia sem a Unimed Centro Rondônia aqui? Não tem como desvincular. Porque toda a estrutura administrativa privada do estado se baseia basicamente nesse tripé. E aí, então, assim, para desenvolvimento de tecnologias, por exemplo, eu sou cirurgião bariátrico, né? E eu faço cirurgia videolaparoscópica, cirurgia de alto custo, eu faço endoscopias de alto custo, CPRE, ecoendoscopia, que são procedimentos que têm um valor de investimento muito alto, de investimento de capital muito alto, de conhecimento muito alto. Sem a estrutura adequada, não tem como fazer. Então, Rondônia não me comportaria. Então, a estrutura privada, para receber o profissional que estuda, que trabalha, que se adequa, também é necessário ter uma estrutura por trás para fazer isso acontecer. E eu digo sem muitos... E nem é clichê, mas é sem muitos medos que a Unimed tem uma participação enorme no desenvolvimento da medicina do Estado, enorme. Ela é quem baliza o mercado, quem faz a perspectiva de crescimento a longo prazo. Eu diria que é impossível pensar na medicina privada no estado de Rondônia sem a Unimed. Não tem como. Eu não diria para você que é de futuro, não. Eu diria para você que, na verdade, é de presente. Porque eu fiz, durante esse período de formação, eu estudei 2 anos em Goiânia fazendo videolaparoscopia, fiquei mais 2, 3 anos fazendo endoscopia, colono, cirurgias de vídeo avançada, cirurgias de endoscopia avançada, e todos em hospitais grandes, em estruturas grandes, são referências nacionais, né? E eu diria que
que hoje nós oferecemos o que existe melhor no Brasil, com as suas particularidades, é claro, né? Não tem como a gente competir com uma estrutura de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, não tem como competir nesse sentido. Mas em termos de atendimento médico, qualidade de estrutura, de procedimentos cirúrgicos, pouquíssimas coisas nós deixamos a desejar, entendeu? Isso só é possível porque tem a estrutura privada para fazer isso acontecer. Que aí é onde entra toda a parte da Unimed, né? Para mim, que sou de Rondônia, nascido aqui, se você imaginar que até algum tempo atrás, e não muito distante, talvez 10 anos aí, praticamente tudo que se tinha que fazer tinha que sair de Rondônia. E hoje é o inverso. Hoje as pessoas vêm da periferia do estado ou de outros estados mais próximos para fazer tratamento aqui dentro. Para ver o quanto a medicina do estado de Rondônia cresceu. É um crescimento muito rápido. Para quem nasceu aqui e que viu Rondônia que funcionava com energia ligada a motor, entendeu? E nós estamos falando de cirurgia avançada, de uma cidade que tem aí, são, deixa eu ver, 3, 4, 5, 6 UTI adultos dentro da cidade como essa, como de Paraná. Nós temos uma UTI pediátrica, nós temos, acho que, 6 clínicas de imagem dentro de uma cidade como de Paraná. Que defasagem técnica nós temos? Nenhuma. Bom, o que acontece, assim, familiar, né? Eu sou casado, a minha esposa Juliana também é médica, também é cooperada da Unimed. E nós namoramos durante a faculdade, desde 2000. Conhecemos lá em Manaus. Lá em Manaus, na universidade. E nós namoramos desde 2006. E quando eu vim para Rondônia, fiquei 2 anos aqui, ela ficou terminando a faculdade. E aí ela veio para Rondônia, e aí eu fui para residência. E aí depois eu voltei, ela foi para residência, até a gente conseguir encaixar os dois. E hoje... E ela é de onde? Ela é de Manaus. De Manaus. É de Manaus. Mas tem família aqui em Ariquemes também, mas é de Manaus. E hoje nós estamos casados aí já tem um bom tempo e temos 2 filhos lindos, né? A Maria Eduarda com 8 anos e o Leonardo com 2 aninhos aí, que são... hoje é o foco de onde a gente tira energia para continuar na atividade aí, trabalhando bastante. Eu só tenho que agradecer de você ter tirado o seu tempo para... Nada, é um prazer enorme, e é uma pena que... Esse projeto aí. É que, na verdade, assim, tem muita história para contar. Se a gente for parar para falar de verdade, assim, tem muita coisa. E é muito legal, assim, sabe? A gente, para todos nós, né? Para quem viu Rondônia como era na fase inicial do estado, nós estamos falando aí, não sei nem se isso vai pro ar ou não, mas... O que acontece, assim, a gente está falando aí de um estado aí que é 2 anos mais velho que eu tô com 42, o estado nasceu em final de 89. Não, é de 88. Oh, desculpa. 2 anos, eu sou de 83. Ele foi em 79 elevado à categoria de território federal, de Marechal Rondon, e em 81 a categoria de estado. Então, assim, se você pensar que é um estado que tem aí 2 anos mais velho que eu, que saiu do zero para o que tem hoje, é fantástico. E os mais antigos em Rondônia que viram aí essa cidade que finalizava ali praticamente ali na Pica-Pau, e do lado de cá finalizava ali onde é o Jeddah, não tinha mais nada para lá e mais nada para o outro lado, e outro que virou a cidade hoje. Semana passada, né? Ele disse que colocou lá o hospital dele, porque parava ali. Sim. Então ele achava assim, aqui. Não pensou em colocar assim, subir a Brasil ou vir para cá, né? Sim. Então, mas de certa forma também é aquela Rondônia que deu certo, né? Seus pais certamente não são daqui, né? Não, meu pai é pernambucano e minha mãe é paranaense. Então decidiram vir para Rondônia, formou os filhos,
Ou outros, você tem outros irmãos também que é? Não, só de médico só tem eu. Tem uma Psicólogo. irmã que é psicóloga e tem um irmão que é médico veterinário. Mas também todos, Todos na área da saúde. mas todos formados, então você vê que esse casal de imigrantes chegou, Sim. formou os filhos, e hoje os filhos estão cuidando da saúde da gente, inclusive eu. Inclusive eu posso chegar e dizer É verdade. uma operação bem sucedida. Eu só tenho que agradecer, né? Eu que agradeço, peço. Seu tempo aqui. E é um prazer enorme, eu acho que é muito legal a gente tentar reviver isso aí, até porque eu sempre digo o seguinte, a gente precisa saber de onde você veio e analisar o contexto para você saber onde você está, né? Para você ter um norte e saber para onde você deve seguir. Porque senão a gente às vezes cresce nessa loucura da busca pelo crescimento profissional, na busca pelo desenvolvimento, e você às vezes se perde no meio do caminho porque não tem um norte. É bem legal assim. Eu me atrevo a dizer que, como eu sou um pouco mais velho, as pessoas dizem assim, mas o profissional de onde formado é de Rondônia, havia quase um preconceito, né? Sim. E hoje você vê que você tem profissionais muito capacitados, evidentemente que foram buscar conhecimento, mas retornaram, né? Sim. E dizer, sou de Presidente Médici, sou de Paraná, sou de Ouro Preto, né? Estou aqui para cuidar da saúde de um médico tão envolvido com tecnologia. E assim, só para finalizar, né? A preocupação do Jefferson Tecatata, né? A preocupação. Eu vou apanhar do anestesista ainda. Mas assim, só para finalizar, que assim, na verdade, eu vou para os grandes centros hoje, né? Eu digo sempre que a gente não deixa nada desejado que ofertado aqui em termos de qualidade médica, não deixa nada desejado de outros lugares. Lógico, por exemplo, quando eu comparo com grandes centros, eles têm um maior demanda de profissionais, estruturas hospitalares melhores, isso é fato. Mas quando você pega aí talvez uma cidade com 500 anos de existência, como um São Paulo da vida, e você pega o estado de Rondônia com 40 anos de existência, o ritmo de crescimento é completamente diferente, é vertiginoso. Mas que eu sempre digo assim, que eu tenho um enorme orgulho de ser de Rondônia, falo abertamente, de dizer que sou nascido aqui e que vejo esse estado crescendo a passos muito largos, muito mais do que sou capaz de acompanhar. E talvez nesses 30 anos de Unimed, a Unimed teve fator preponderante para isso também. E hoje o estado de Rondônia, na verdade, como eu digo, o estado de Rondônia ele é inovador em medicina. Pode parecer talvez clichê para quem é meio nacionalista, né, bairrista como eu, mas não é. Porque a estrutura da Unimed de Rondônia, o que ela fez com o estado nos últimos 30 anos, é muito rápido, é muito grande. Sem ela, sem a Unimed aqui, a estrutura privada do estado provavelmente seria completamente diferente. E surgiu da ideia de poucas pessoas naquela região, naquele momento. E que hoje a cooperativa ficou muito maior, né? A gente tinha que ser anestesista, cirurgião, então. Que ser tudo. Realmente, coube a esses primeiros, né, estabelecerem, trazer essa união para que a gente, quando fala gente, eu falo como população, como cidadão, como habitante, usufruir desse serviço, dessa estrutura. Porque realmente, a gente falou agora das velas, das lanternas, no outro eu tinha cada nota de cheque, assim, bloco de cheque, nota por promissória, que era a forma que a pessoa tinha. Sim. A gente já tinha conversado com outros médicos, é o seguinte, porque quando veio o motosserra, que para muitos para derrubar foi muito bom, você precisa mais para fazer o machado, né, na década de 70, mas também aumentou os acidentes. Sim. E eram essas pessoas que tinham. E o que elas tinham? Na verdade, o que elas não tinham? Era dinheiro. Às vezes tinha que vender uma coisa para você pagar o serviço médico. Sim. E aí são relatos que hoje a gente tem gravado desses primeiros que realmente abriram, né? E de certa forma facilitou para você chegar com toda a tecnologia sim. E com essas cirurgias, né? Mais avançadas, né? sim. Acho que é o caminho
todo mundo fazendo a sua parte, né? Sim. Daqui a pouco você vai estar com mais 30, 40 anos, dizendo, recebo, né? Aqui, né? E de repente ter isso, Sim. ter feito parte dessa história. Bom, não, aqui, bom, deixa eu gordo aí. Não, é que na verdade, assim, eu ia falar que nós somos, aqui, para você ver como ainda o estado é muito jovem, né? Tem várias cirurgias, as primeiras hérnias inguinais por vídeo fomos nós que fizemos, as primeiras apendicectomias por vídeo. O Edson começou as cirurgias bariátricas, mas só fazia aqui em Porto Velho. Depois a gente assumiu e transformou isso numa rotina. As partes de endoscopia, ecoendoscopia mesmo, só tem nós no estado de Rondônia que fazemos hoje. Então, você vê que a Unimed tem uma participação nisso, porque ela faz parte desse processo, né? E para a gente, onde você chega num grande centro, você é mais um, né? Aqui a gente sai no mercado, todo mundo sabe quem é você. Eu acho que essa é a parte boa. Foi a parte boa. Porque eu trabalhei muito na área de supermercado, se me encontrar, em algum momento eu vou no supermercado dessa parte boa. Eu acho que a gente está crescendo, mas está crescendo com identidade e com memória. Sim. Essa é uma coisa. Aí vai ver assim, olha como eu era aqui em 2025. Sim, tomei banho no Machado aqui, aliás, da ponte. Mas tá bom, gente. Obrigadão aí, eu que peço desculpa pela correria aí, que senão, na verdade, eu vou apanhar do anestesista.